Olá, você que nos acompanha. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 344. As regras desse programa estão previstas na Resolução número 839 de 2004, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui, os participantes usam a tribuna para falar sobre assuntos de interesse da comunidade. Hoje, 18 pessoas se inscreveram. Cabe cada um o tempo máximo de 3 minutos e 20 segundos. Primeiro participante é Juliana Gracioli. Bom dia a todos, bom dia mesa, bom dia plenário. Hoje eu vou ter que fazer correndo, são só 3 minutos. Bom, eu queria falar novamente sobre a água, né? Diz o artigo 225 da Constituição Federal que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, ontem nós estávamos aqui debatendo sobre a audiência pública, sobre o meio ambiente, a represa Guarapiranga, né, e a despoluição do rio Tietê. A represa Guarapiranga, para quem não sabe, praticamente é quase o terreiro da minha casa. Então, eu cuido e vou lutar sempre pela minha represa. Por quê? Porque lá dava-se alimentos, peixe, até a barragem. Lá é a área também da Mata Atlântica, tá certo? Para quem não sabe, ali tem a Mata Atlântica, que é a parte da Serra do Mar, vai na barragem até Santos. E ali vai toda a represa até a Billings. Toda tem um planejamento. Lá também tem uma coisa chamada Ilha dos Macacos. Tinha uma ilha pequenininha, cheia de macaquinhos. Então, lá era a minha infância, a minha juventude, e eu quero, a minha velhice, estar do lado da minha represa. Então, eu peço a todos para colaborar a cuidar do meio ambiente. Eu queria dizer também que, conforme, depois da parte ambiental, muito antes eu fui também na Saídas para a Crise na OAB. Está aqui o evento, né? E umas coisas assim estranhas que eu vi acontecer. Por exemplo, eu vi o Romero Jucá, que o nome dele foi citado, salvo o melhor juízo, na Lava Jato. E estava ali pedindo combate à corrupção. Não entendi. Foi chamado também, como sempre, o professor mestre Fernando Capês, ele é top. Como deputado eu não sei aqui porque eu não acompanho, mas como professor, meu mestre, foi meu professor, olha lá, doutor Nadir, né? Marcato, como também no êxito, professor Mirabete, Frederico Coelho, realmente ele é top, está entre a turma. Como também Luiz Flávio Gomes, jurista. Nível. Porém, um detalhe, foi chamado Gustavo Diniz Junqueira, na saída para a crise, no painel Potencial para o Brasil. Sempre a elite, o imperialismo é chamado para a saída do Brasil. Nunca o proletariado, que entra com as mãos e com o trabalho. Ou seja, banqueiros e ruralistas estão sempre em pauta. Só faltou a Cátia Abreu. Queria dizer também que 30 segundos. Priscila Cruz falou sobre educação. Ela derramou o que está acontecendo com a educação. É lamentável. É lamentável. Eu queria dizer que quando eu fui na cúpula dos povos da Rio+20, a pauta era a erradicação da pobreza, a miséria e a fome. Eu, Juliana, não vejo outra saída que seja justiça social através de quilombos, aldeias, comunidades tradicionais e agroflorestais. Desmatar e acabar com a água não é a solução. Poluição? Não. Mas a limpeza, sustentabilidade. É isso que eu queria deixar. Obrigado a todos, um bom dia. Próximo participante, José Luiz Leonel Aguiar. Olá, amigas e amigos que me veem por esse canal. Sempre é um prazer a sua audiência. E eu peço licença para você que está na sua casa ou que está fora da sua casa, no seu comércio, em qualquer lugar, para receber a minha mensagem nesse momento. Olha, eu estava vindo para cá, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para gravar esse programa. Me ocorreu uma ideia, das muitas que eu recebo, que é o seguinte: todo mundo reclama da saúde, da educação, do transporte, da segurança. Então eu fiquei pensando, é uma ideia para os deputados estaduais dessa casa que se formem grupos de 10, por exemplo,
e visitem sistematicamente os órgãos responsáveis por esses segmentos, saúde, transporte, educação, para em loco os parlamentares saberem como está o atendimento nos hospitais públicos do Estado de São Paulo, como está a qualidade da educação no Estado de São Paulo, como está a qualidade de transporte no Estado de São Paulo. Então, como nós temos 94 parlamentares nessa casa, se formassem grupos, tarefas, e eles visitassem isso sistematicamente, pelo menos uma vez a cada 15 dias, esses órgãos públicos, para que pudessem auferir quais são as reais necessidades e dificuldades que a população toda vive. Ah, professor Leonel, mas a população sabe quais são os problemas. Mas é preciso que os parlamentares sintam isso, cara a cara, frente a frente, como é o dia a dia da população. Então, fica aqui uma sugestão ao eminente presidente dessa casa, Dr. Fernando Capês, para que coordene esse grupo e que ele também vá, dentro do segmento dele, ver como está, por exemplo, os presídios no Estado de São Paulo. Né? Então, fica aqui a sugestão, porque senão fica uma coisa muito teórica. Né? Um órgão administrativo olhando e aqui embaixo as pessoas cumprindo e talvez sofrendo. Então, fica a minha ideia, a criação de uma força-tarefa de parlamentares durante todo o mandato, não é uma vez só, para que conheçam efetivamente os problemas e haja solução para que nós possamos resolver esse fator grave da população, que é saúde, transporte e educação. Olha, tem o nosso companheiro aqui, que é o José Roberto, ele é candidato ao Conselho Tutelar. É um querido amigo do Jabaquara, já foi conselheiro, né, Zé? Número 3330, e eu confio muito no trabalho dele. Né? Então, você do Jabaquara, se não tiver um candidato ao Conselho Tutelar, José Roberto é um grande nome, um homem sério, que já exerceu. Você gosta de conselheiro tutelar também? Vou abrir um parênteses aqui. Tem cada conselheiro tutelar que devia estar dormindo. 30 segundos. Dormindo. A gente vê na televisão conselheiros tutelares que mandaram crianças em estado de risco terrível para casa e a criança foi morta no outro dia. Então, o povo precisa abrir a cabeça. Conselheiro tutelar é uma autoridade importantíssima. Votar em qualquer um, porque amigo é um grande problema. Então está aqui o Zé, que é um homem sério, já foi conselheiro e vai representar bem o Jabaquara. Ficamos por aqui. Obrigado por ter me ouvido, professor Leonel Aguiar. Próximo participante, José Roberto Alves da Silva. Boa tarde a todos. Nós estamos hoje com um tema que foi desenvolvido em seminários sobre educação Brasil-Portugal. E aí alguns professores publicaram um livro do qual tem um tema que trata da pedagogia contra o outro. O que nós mais vimos hoje, politicamente, é sempre dizendo eu sou o bom e o outro é o mal. É o nós contra eles. E com isso nós estamos afundando toda a boa convivência que deveríamos ter para construir uma boa nação. E qual é o grande nó disso daí? É a nossa educação. Então, eu tenho aqui esse cartaz aqui que fala de política e ficção, versus educação crítica e a utopia. Os manuais dizem que a política é a arte do possível. A ficção é o que povoa o nosso imaginário. A educação crítica é o ideal de formação do cidadão. A utopia é o nosso sonho. E a felicidade é aquilo que nós procuramos, mas ela está sempre a 2 passos além de onde nós a colocamos. O caso também da utopia, não digo 2 passos, mas está além de onde a colocamos. E aí diz, para que discutir então aquilo que a gente não consegue alcançar? Esse é o motor para a gente produzir
bons argumentos e boa convivência. E nós temos visto aqui no estado de São Paulo uma excrescência que é essa organização aí chamada POSP, que diz que é o Sindicato dos Profissionais, e que só congrega 1/3, que quando faz greve não consegue reunir mais do que 5.000 pessoas. E tem a dona Maria Isabel, que demonstra o tempo todo que o cachimbo deixou a boca torta da organização. Por que que a boca está torta? O PSDB, ele defende o neoliberalismo, o individualismo, o sucesso individual e ainda coloca, como está colocando esse engomadinho senador que quis ser presidente e não teve a capacidade para sê-lo, colocando que o Brasil faliu, o Brasil acabou, como se eles tivessem sido o melhor dos governos com o senhor 30 Príncipe segundos. FHC. Então, nós temos que discutir o que é essa educação pregada pela tal dessa POSP. É uma hipocrisia generalizada que não deixa estar em discussão aqui no Parlamento Estadual a proposta de plano estadual. Muito obrigado. Próximo participante, Agostinho da Paixão Miranda. Boa tarde a todos. 2 americanas assassinadas, jogaram o corpo no esgoto. A outra sendo mantida em cárcere privado. Qual a relação dos 38 oficiais afastados do governo, no governo Fleury, Filho, com o Lumisial Rafael, na rua Ourense, 611? Eles querem me matar porque acham que foram afastados por minha culpa. Vê se pode. Conheci a filha do Dr. X, ela entrou na gnose para me conhecer. Sou uma figura pública. Eu me apaixonei por ela e ela se apaixonou por mim. Eles foram super honestos comigo. Desde o início, eles mostraram para mim que eram milionários. Mandaram eu realizar um trabalho lá no Banco Bozano Simonson, e há 26 anos atrás, ou 27 anos atrás, até me deram uma dica para dizer o tamanho da fortuna deles, em torno de 6 bilhões de dólares. Quer dizer, um pessoal muito rico. A filha do Dr. X era uma mulher maravilhosa, magnífica. Como é que pode uma menina milionária, de família quatrocentona, se apaixonar por um negro, sem curso superior? Porque um branco pobre, você dá um banho de loja nele, ele fica, de repente, parecendo um príncipe encantado. Agora, um negro, mesmo que você dê um banho de loja nele, ele jamais você olhar para ele, você vai ver um príncipe encantado, porque nós trazemos na nossa pele a marca dos oprimidos. Então, era uma menina maravilhosa, a filha do Dr. X. Só por esse fato já mostra que pessoa humilde que ela era. Aí, o que aconteceu? Essa publicitária que desapareceu, e a família acha que eu tenho alguma coisa a ver com isso, nos separou, né? Eu deixei uma agenda na empresa que eu trabalhava, a empresa lá do Dr. X, eles ligaram para essa empresa, na época era mais ligaram para uma empresa, para um cartãozinho que estava na minha agenda. Essa empresa era uma empresa de fachada, que tinha o dedo da Rede Globo de televisão por trás e o dedo dessa publicitária. Eu trabalhava de segunda a sexta na empresa do Dr. X, e sábado e domingo trabalhava nessa outra empresa. Não eram atividades correlatas. E eles ligaram para lá, ela inventou um monte de mentiras, e eles me mandaram embora, e assim, nem citaram, nem quiseram conversar comigo. Depois de um tempo, 2, 3 meses atrás, usaram de um subterfúgio tentando fazer com que eu voltasse para a empresa. Eu me senti injustiçado e não retornei. Mesmo sabendo que eles eram milionários, não retornei. E nessa empresa que é a Roma Produtos de Limpeza, que fica quase atrás da casa dessa publicitária que desapareceu, ao mesmo tempo que ela usava de artifício para me levar para a Rede Globo, para trabalhar na Rede Globo, eu também ia ser sequestrado nesse local e assassinado. Ia ser sequestrado e assassinado. Aí que aconteceu? Essa publicitária usou um marginal para dar droga para a filha do Dr. X, não sei se o Dr. X sabe, deu droga para ela, violentou e transformou uma menina maravilhosa numa viciada, numa nóia. E ela me perseguiu por 15 anos de maneira criminosa e obsessiva. Uma me perseguiu por 11 anos, a outra por 15 anos. Ou seja, há 26 ou 27 anos que eu venho vegetando,
Duas loucas, duas noias. Quem conviveu com uma noia, conviveu com todas as noias. Obrigado. Próximo participante, João Araújo. Meus amigos, eu gostaria que vocês tivessem um pouco de compreensão e para que concordassem também com a nossa manifestação, que é ler a Bíblia Sagrada, como Deus criou esse mundo e tudo que nele existe. Eu vou dar continuidade aqui, assim o céu e a terra e todo o seu exercício foram acabados. E houve Deus acabado o dia 7º, e sua obra que tinha feito, e descansou no 7º dia. E tudo a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque dele descansou de tudo de sua obra que Deus criara. A formação do Jardim do Éden. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em sua narina o fôlego da vida. Então nós fomos criados do pó da terra. Foi Deus que criou. Então eu vejo cientistas aí falando que o homem vem do macaco. O homem é filho de Deus. Todo tem que conscientizar. Pessoas que nunca leram a Bíblia querem discutir sobre as coisas de Deus. Tem que ler a Bíblia, a Escritura está aqui. Eu dou o nome da João Ferreira de Almeida, foi o tradutor desta Bíblia Sagrada. E aqui está escrito tudo que Jesus falou, está escrito em vermelho. Compre essa Bíblia que vocês vão tomar conhecimento realmente. Então vamos dizer que Deus não existe, mas sabendo por quê. Eu sou teimoso, vou dizer que não existe. Mas vamos saber por que está dizendo que não existe. Se é por teimosia ou porque não quer acreditar na verdade. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para comida. 30 segundos. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência, do bem e do mal. Foi aí vem a história da Eva, que a Eva, pela Bíblia fala que o Lúcifer foi lá e enganou ela, fez ela comer a fruta, pegou lá a fruta, e ela foi oferecer aquela fruta para o jardim, para o Adão, e daí pecaram, porque daí ela foi comer a fruta e daí ela saiu grávida. A conversa é essa. Então todos você saber o que está falando e por que é contra. Eu sou da igreja de Jesus Cristo Santo Dia, eu lendo a Bíblia, eu vendo tudo isso, a Escritura fala, filho, você que sabe, passa para os outros que não sabem. Quando eu vejo um advogado, um engenheiro, um cientista falar que o mundo foi feito uma explosão, eu falei, é um ignorante bíblico. Próximo participante, Guilherme Botelho. Em razão do tempo, vamos direto ao assunto. Institucionalizou-se a pena de morte no estado de São Paulo e, infelizmente, não se responsabiliza o governador Geraldo Alckmin, pois ele é o responsável por esses atos, que contraria frontalmente a Carta Magna em vigor. Para também uma pergunta, onde está o AB São Paulo, o SOS Racismo dessa casa, a Comissão de Direitos Humanos dessa Casa Legislativa, que se cala diante dessas atrocidades? As contínuas execuções praticadas pela Polícia de São Paulo atingiu tamanho grau de barbárie nunca sequer pensado ou imaginado. E apenas o governador Alckmin, comandante e provedor dessa polícia, não se apercebeu
do caos implantado em razão da sua política de insegurança, que vitima indistintamente, criminosos ou não, e quem se arvora no direito de produzir e distribuir cartilhas de orientação para a população, na qual coloca e mostra o negro sob o estigma de potencial criminoso. Esta polícia que no ano de 2014 foi responsável por 801 mortes, quase que 3 mortes ao dia, e a violência atingiu tamanha potência que amedronta até o atual ouvidor das polícias, o senhor Júlio César Neves, que admite atemorizado temer sofrer represária por denunciar essa polícia. E ele fala, faço um parênteses, o que eu digo é que como é que vai ficar a população acuada, já que o próprio ouvidor tem medo dessa polícia? E que diante desses números e da fatalidade da polícia do senhor governador e dos últimos fatos revelados, teve do senhor governador numa postura ética e moral que se deve esperar de um estadista, mas o lacônico lava-mãos como Pilato ao afirmar, deixe que a polícia fala. Como desgraça pouca é bobagem, o promotor designado para os crimes ocorridos agora no dia 7 de 9, veiculado pela Globo e outras emissoras, o doutor Rogério Leão Zagallo, é dono de uma pérola postada nas redes sociais quando em congestionamento nos Jardins. Ele falou com toda clareza, estou há 2 horas parado no trânsito, mas um bando de bugios revoltado parou a Faria Lima e a Marginal. Por favor, alguém avise a tropa de choque que essa região faz parte do meu tribunal de júri, e que se matarem esses pústulas, eu arquivarei o inquérito policial. Os pústulas sou eu que coloquei, porque ele falou um nome muito mais claro do que isso. Os atos draconianos e essas atrocidades 30 segundos. demonstram claramente as ações de grupos de extermínio dentro da Polícia Civil e Militar, acobertada pelo senhor governador Geraldo Alckmin. Uma boa tarde a todos. Próximo participante, José Marques da Silva. O tempo já é curto e eu perdi um tempinho aqui, mas tudo bem. Gente, bom dia. Você que está me assistindo na sua casa, eu queria justificar por que eu venho aqui. O tema hoje não é este, mas eu queria justificar. Se pelo menos uma pessoa longe daqui me ouvir, já está muito bom. E agora, para contribuir com a discussão que está no país, um é da direita, outro é da esquerda, gente que nunca foi da direita, agora diz que é da direita, enfim, está um rolo tremendo, e alguns detalhes estão se perdendo nesta discussão. A gente fica se tomando por matérias de TVs, reportagens de rádio e revistas, artigos de jornais, a gente se perde em alguns detalhes que estão acontecendo. Então, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, ele constatou, eu, que não sou juiz, quando eu falo de algum fato, eu afirmo, mas não constato. O juiz Sérgio Moro, ele constatou que a corrupção no Brasil é sistemática. E eu acho que ele arrumou um tremendo problema para ele. O que ele vai fazer agora? Vai prender todo mundo ou vai soltar todo mundo? O que ele vai fazer? Se é sistemática, então a caixa de fósforo que eu compro na padaria, o dono da padaria ele subornou alguém para comprar mais barato, me desculpe os donos da padaria, vou passar para outro campo, né? A ferrovia, o trilho que a ferrovia compra, então, segundo o juiz constatou e comprovou, os trilhos também foram comprados à base de corrupção. Né? Então esse detalhe a gente não pode perder. E eu queria aqui, já que nós estamos num país católico, né? Formação católica burguesa,
eu queria ler. Ultimamente as pessoas têm falado muito da Bíblia e de Deus aqui, né? E eu gostaria, não tem nada a ver com o que as pessoas estão falando, eu gostaria de ler uma parte da Bíblia que eu tenho certeza que muito pouca gente lê. Mas relembrando, se nós somos um país católico, cristão, burguês, religioso, nós teríamos que prestar atenção nesse versículo aqui. Deuteronômio 23, 19 e 20. Frisando, não vou falar de religião. Não vou falar de religião. A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se preste com juros. Ao estranho emprestarás com juros. Vou frisar aqui. Ao teu irmão não emprestarás com juros, mas ao estranho empreste a juros. Muito obrigado, era isso que eu queria frisar. Próximo participante, Monsenhor Bueno. Muito boa tarde a todos. Embora religioso, não vou falar sobre religião. Vou falar sobre a paz. Neste dia 19 de setembro, comemoramos o Dia Mundial da Paz. E na cidade de São Paulo, uma pessoa iluminada instituiu o Marco da Paz. Esta pessoa iluminada da qual eu estou falando é o senhor Gaetano Brancati Luigi. E teremos uma comemoração no dia 19, no pátio do colégio, com início às 9h30, com término previsto às 12 horas. E aproveitando o tema, eu divulgo diariamente umas mensagens que se chamam Dica do Dia. E para esse dia 19, chama-se Mostre-se em Paz. Nos cumprimentos respondam, vou bem, não diga não vou mais ou menos, ou vou levando a vida. Muito menos diga vou mal. São expressões negativas e indicam que você está insatisfeito com a vida. Diga, por exemplo, vou bem, estou com saúde, ou estou feliz. Mostre-se em paz. Assim você inicia uma conversão construtiva. A sua disposição predispõe quem ouve a ser positivo, impede o negativo e faz nascer soluções verdadeiras. Cria harmonia, marca um bom início, sinal de um dia feliz. Mostrar alegria e paz é garantir um diálogo sadio. Citando Amós, capítulo 3, versículo 3, diz exatamente o seguinte: andarão os dois juntos se não tiverem de acordo? Precisamos, todos nós, reencontrar a concórdia. Eu sou padre Boanerges, ou Monsenhor Boanerges Valdemar Bueno, sou presidente do Instituto Católico Carismático e prior da Congregação dos Padres Missionários da Santíssima Trindade, da Ordem de São João da Mata. Tenham todos um bom sábado, um bom e abençoado, feliz final de semana e uma semana melhor ainda com as graças de Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado pela atenção. Próximo participante, Ney Oliveira. Boa tarde à mesa, a todos presentes. Eu vou falar umas frasezinhas, como sempre, de reflexão antes de entrar no assunto. Vida simples, simplesmente, gentileza gera gentileza, carinho gera carinho, certo? E uma frase de uma música muito interessante, que é colorindo o visual, que é a viagem de chegar colorido e não importa qual é o top visual, na alegria que contém sua cabeça, e não esqueça de dar oi para o pessoal, quer dizer, lembra das pessoas que estão à sua volta e faça a diferença onde você está.
com amor, sentimento de que um povo deve se sentir nação, unidos amorosamente, como já dizia Paulo Freire, que era a palavra-chefe dele era amorosamente. Todos unidos simplesmente. Por que complicar a vida? Sejamos participativos e colaborativos. Frequente até esse programa e venho dar sua opinião. Eu queria falar da CPMF, que para mim é um sequestro de bens e não é contribuição, que contribuição tem que ter uma contrapartida. E contribuição de melhoria, segundo a lei, é quando o prefeito manda fazer um esgoto na sua casa e você paga uma taxa que chama contribuição de melhoria. E a CPMF, imaginem os senhores, uma pessoa que está cheia de dívida e na conta dele está quase zerando, os filhos estão precisando comer em casa. E daí ele emite um cheque e vai pagar 0,38 ou 20, né, 0,20 em porcentagem. Espera aí, a pessoa já está quase no vermelho e vai pagar um imposto involuntário? É sequestro de bens, isso aí é inconstitucional, porque não pode pegar o dinheiro da pessoa sabendo se, vamos dizer, imposto é para quando você ganha muito, certo? Você ganhou um pouco mais, você entra naquela faixa maior. Se você ganha menos, você está na faixa menor. Agora vai pagar todo mundo igual. Você pagou uma conta no supermercado. Era aquele único dinheiro que você tinha no bolso. E vão cobrar de você. Não tem sentido. E vai pesar no bolso da pessoa que é mais pobre, porque a taxa é igual. Não falou que assim, não, se você ganhar muito, a taxa para você é maior. E para você ganhar pouco, você vai ser isento. Vai ser todo mundo igual. Quer dizer, R$10, descontando 0,20 ou 0,38, para quem ganha R$1.000, é muito mais do que aquele que ganha milhões. É injustiça. E cadê o Supremo Tribunal Federal para ver isso? Quem que vai mobilizar? Os promotores têm que ver isso. É inconstitucional. Antes de pensar em que o povo tem que se manifestar contra, os grandes constitucionalistas têm que ver isso. Todas as pessoas que têm cargo judiciário 30 podem se manifestar segundos. sobre isso. Obrigado, e a frase de sempre, gentileza gera gentileza, nada de violência. Obrigado. Próximo participante, Marco Antônio Ascom. Bom dia a todos, telespectadores, a produção. Nós estamos aqui na Semana Luso-Brasileira, dos seminários que estão se fazendo, porque estamos falando dos nossos elementos constitutivos. Elementos constitutivos da sociedade são 3: família, religião e política honesta. E política, como eu disse, é a arte de governar o Estado. Obrigado. Eu recomendo a todos a leitura do meu novo livro, para que vocês saibam operar no sistema. E hoje, como o homem se afastou da natureza, só com a consciência haverá a salvação. Chama-se Segurança Pública e o Acesso à Justiça, Problemas e Soluções, de Marco Antônio Ascom. É a primeira obra que mostra, revela como resolver os graves problemas de justiça e segurança que somos tão carentes e que ameaça o mundo globalizado. Veja, senhores, a verdadeira segurança é preventiva. Prevenção e educação estão juntas. Por isso, nessa Semana Luso-Brasileira, onde o Brasil, somos mais de 200 milhões falando a língua portuguesa, nossos pais, os portugueses, eles ensinam cantando um fato: a não fazer injustiça. É prevenção, educação. Por exemplo, Margarida, tão singela e modesta flor, mas para se falar de amor, com a pobre Margarida se faz um mal me quer. A Margarida é desfolhada e maltratada para se falar de amor. Repara bem, o que fizestes com a Margarida, não farias com uma rosa. Um bom fim de semana a todos. Até a próxima, aqui na Assembleia Popular. Próximo participante, Evane de Almeida. Senhoras e senhores, autoridades civis e militares, pessoas presentes, pessoal de casa lá, o pessoal da poltrona, bom dia.
Mais uma vez, utilizando a teimosia que me é natural, eis-me aqui ocupando esta tribuna. Primeiramente, quero falar sobre a frente parlamentar, o lançamento da frente parlamentar que está ocorrendo neste momento nesta casa, em defesa da mulher. A deputada Beth Saão ali está, felizmente. Porque nós temos tentado mudar a cabeça das pessoas que ocupam cargo eletivo, não só na cidade de São Paulo, como nesta casa também, mas lá na Câmara Municipal. Gente, patrimônio é coisa séria. Outra coisa, falar em violência contra a mulher, a maior violência é a falta de acesso à justiça. Porque se você tem uma violência, procura a defensoria em outubro, sabe quando é que você pode marcar uma audiência? Em fevereiro. Daí, como eu digo, o que eu faço com a vítima até fevereiro? Levo para casa? Francamente, vamos discutir as coisas sérias, mas a nobre deputada está tendo a coragem de fazer o lançamento da frente parlamentar em defesa da mulher neste momento, lá no auditório do saudoso Paulo Kobayashi, o deputado Paulo Kobayashi. O que me traz nesta casa neste momento? O mínimo que se espera de uma autoridade legitimamente constituída, no âmbito das suas atribuições legais, é que despache todo o encaminhamento a ela protocolado. Parece que o prefeito desta cidade, o prefeito Haddad, Fernando Haddad, ele tem essa dificuldade. Protocolei o encaminhamento ao senhor prefeito, lá na prefeitura, no dia 3 de março. Senhoras e senhores, estamos em 16 de fevereiro, o prefeito ainda não despachou. Eu vou considerar isso uma violência. Patrimônio é coisa séria. Alguém alterou no registro de imóveis dessa cidade o CPF do meu primeiro marido. Eu fui bem atendida na prefeitura, tanto é que no encaminhamento eu agradeci ao senhor prefeito e aos funcionários que ali me atenderam, porque graças ao rastreamento que eles fizeram, nós já sabemos, nos últimos meses, certo? De que autoridade que naquele momento ocupava a prefeitura, que foi feita, só que eu não tenho isso por escrito. E nós vivemos num país onde que para a lei vale o que está escrito, desde que não ofenda a lei. Então, o senhor prefeito foi generoso, deu os melhores funcionários que desceram comigo até o Vale do Anhangabaú e fizeram o rastreamento. Mas, por favor, responda o encaminhamento que eu protocolei, porque eu tenho a cópia protocolada. Se eu morrer antes, meus filhos recorrerão e tornarão público o que está escrito no encaminhamento. Por outro lado, 30 segundos. Bom, eu quero fazer o quê? Eu quero agradecer a todos que tiveram a coragem de me ouvir e participar. Deputado Enio Tato, o senhor honra esta casa. E o deputado Edson Ferrarini fez um grande trabalho, e a delegada Rose, quando aqui passaram. Muito obrigada a todos. Próximo participante, Cremilda Estela Teixeira. Boa tarde a todos. Eu venho mais uma vez falar sobre a escola pública do Estado de São Paulo e da cidade também. Semana passada eu me referi ao Conselho Tutelar e alguém questionou, quando eu desci, que o Conselho Tutelar é um órgão da Prefeitura, mas ele deveria atuar também na escola pública estadual, coisa que ele não faz, nem na escola do Estado, nem na escola da Prefeitura. Eu recebi uma cópia da Promotoria de Interesses Difusos e Coletivos, assinado pelo doutor Eduardo. Esse doutor Eduardo aceitou a denúncia feita contra o Conselho Tutelar do Jardim Helena e instaurou o inquérito. Muito obrigada, doutor Eduardo, do Interesses Difusos e Coletivos. Estou muito agradecida, porque o senhor atendeu uma reivindicação que eu fiz em fevereiro. O aluno, 7 anos, estava analfabeto, só aprendeu a ler e escrever porque está se tratando com a fono e deslanchou, que foi uma maravilha. A escola não fez em 7 anos, a fono fez rapidinho. Mas eu estou agradecida pelo doutor Eduardo, da promotoria, embora eu gostaria que isso tivesse sido feito em fevereiro,
Como a justiça neste país é o direito do mais forte, já se falou aqui da morosidade da justiça, já virou um chavão que desculpa tudo, né? A justiça é morosa, juiz tem muito processo, etc, etc, etc. A gente sabe que é só uma desculpa, né? Porque quando é um milionário, não importa o que ele tenha feito, rapidinho ele sai da cadeia. Quando é uma diretora que ela se aborrece com um aluno, no mesmo dia esse aluno está preso. E a gente reclama de uma violência continuada contra um aluno e contra uma família para um conselho tutelar, e o conselho tutelar arma uma arapuca contra a família. Felizmente, eu pude contar agora, porque outras vezes eu não contei, já fiz outras denúncias, tão graves quantas, para tudo quanto é órgão, ninguém atendeu. Então, eu venho, embora seja tarde, um pouco tarde, eu gostaria que tivesse sido antes, porque em meses de perseguição, o aluno desiste, vira bandido, às vezes morre, às vezes vai preso, é muito tempo. Eu gostaria que a Justiça, que o Conselho Tutelar, primeiro eu gostaria que o pessoal do Jardim Helena não votasse no Conselho Tutelar, que estaria sendo apoiado pela Igreja Católica. Os 2 padres lá estão fazendo a campanha. Eu gostaria que o povo de Jardim Helena prestasse atenção e perguntasse a esse candidato ao Conselho: escuta, se eu tiver um problema, se meu filho apanhar na escola, vocês vão virar o jogo, ele vai virar bandido no lugar de vítima? Eu gostaria que isso fosse perguntado ao Conselho. 30 segundos. Então, é isso. Mais uma vez, eu acho que justifica. Obrigada à Promotoria de Interesses Difusos e Coletivos, obrigada ao GEDUC. Embora tarde, mas eu ainda acredito que a Justiça, melhor tarde do que nunca. Obrigada. Próximo participante, Braz Antônio de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Então, parabéns para as meninas da mesa aqui que representam o nosso programa. Ela sempre está representando o nosso programa com muita satisfação. Eu quero falar sobre a terceirização de todas as estatais do Estado de São Paulo, inclusive a Eletropaulo, e toda a telefonia, e toda a empresa que foi tudo terceirizada. Hoje é o fruto dessa terceirização que nós estamos pagando taxa abusiva de aumento de luz, de água, que já aumentou mais de 100%. Eu pagava, há 4 meses atrás, 130 pau de conta de luz. Hoje eu estou pagando 300. É um absurdo. Se continuar assim aumentando todas essas taxas, a maioria do povão de São Paulo, que é pobre, aposentado, não vai ter condição de pagar todas essas taxas. Aí é obrigado toda mãe de família a não pagar essas taxas criadas por esse governo, que aumenta abusivamente, trazer aqui, rasgar e jogar o monte aqui, ó, e deixar aqui, porque nem não dá mais para o cara pagar. O cara não vai assaltar um banco para pagar a taxa, conta abusiva desse governo e joga para a população pagar, que é conta de água, telefone, né? Está muito abusivo. Ó, em casa é 3 horas de água por dia e aumentou mais de 200% a conta de água. É um absurdo isso. Isso aí foi tudo aquele fruto da terceirização de todas as estatais do Estado de São Paulo, que foi aquele tal José Serra, que foi a chave da privataria tucana, junto com o FHC, que terceirizou todo o nosso patrimônio público. Aí os brasileiros pegou e ainda votou nele para governo de São Paulo. Ele chegou aqui e privatizou o resto. E nós estamos pagando por esse fruto, companheiro. E isso é tudo a classe pobre que paga. Eu mesmo, eu não aguento mais pagar conta de água e telefone aumentando todo mês. É um absurdo, entendeu? Esses caras governaram o nosso país, eles terceirizaram tudo o nosso patrimônio público. Quando eles entraram no governo, falou assim, nunca entrou um presidente para ter uma moeda valiosa, que é mais valiosa do que o dólar, que era 94 centavos, era o dólar, né?
e o dólar estava 3,94. 30 segundos. Daí abaixou. Não passou 2 meses, a moeda do americano engoliu o real e a inflação criou galopante em cima do nosso país. Eles governavam esse país, a inflação no governo deles gerava até 40% ao ano. Quando era fim de ano, vinha aquele IBGE com aquela enganação, falava que a inflação dava 7%, 8%, mas vinha 40%, e ele repassava 5%, 6% para aquele miserável do aposentado. Encerrado. Obrigado, companheiro. Próximo participante, João Sebastião Ferreira. Senhores e senhoras, estão me ouvindo? Nesta data magnífica, 19 de setembro. Primeiro, eu sou surpreendido aqui. Eu não sabia que eu tinha amigos aqui. A possível inconveniência da jornalista de ter cortado a minha palavra, graças ao pedido dos senhores presentes a ela para reconsiderar o verbo inconveniente que eu descortinei, e ela reconsiderou a perversa atitude dela e me concedeu a palavra. A ela uma salva de palmas, por gentileza. Muito obrigado aos senhores, porque me poupou do tempo que eu ia gastar para resgatar o direito constitucional da minha palavra. O padre Ney de Oliveira também me surpreende, que é o primeiro padre que eu vejo dizer alguma coisa que interessa o povo, que interessa a humanidade. A Bíblia é uma magia perversa da podre imaginação de nós, os seres humanos. Como que o ser humano presencia tudo que o homem inventa, avião, celular, tudo. E o homem, o ser humano ainda tem coragem de imaginar que a Bíblia é a palavra do Criador. Isso é pisar na dignidade do Criador sem piedade. O Criador está dentro de nós. Se a Bíblia fosse a palavra do Criador, não existia diferença de letra, de idioma, de pensamento, de nada. Mas a porca elite usa a Bíblia para soterrar a felicidade da classe operária do trabalhador. Nunca! Os senhores, ouçam bem o que eu estou dizendo. Ouçam bem o que eu estou dizendo. A Bíblia esteve ao lado do proletariado, quem usa a Bíblia. Portanto, Padre Ney de Oliveira, o seu discurso hoje merece o respeito da humanidade e também dessa energia que nos rege, que existe. Não dá para ser teu. Não dá para ser teu, Padre Ney de Oliveira. Mas você respeitou hoje e falou coisas que interessam a humanidade. O José Marques é de uma inteligência que ultrapassa o raio da lógica, está perdido no espaço, porque nós, os seres humanos, somos produto do meio. Me espanta o José Marques recorrer àquilo que está escrito na Bíblia. A história é uma corrente de herança. E a Bíblia, ela busca interesse dos reis, dos magistrados. 30 segundos. Dada a escassez do tempo, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns por ela, por atender o pedido dos meus amigos. Próximo participante, Mauro Alves. Cumprimento a todos os presentes, aos telespectadores, aos internautas. Hoje estou falando em nome do CONSABESP, que é o Conselho Coordenador das Sociedades Amigos de Bairros, Vilas e Cidades do Estado de São Paulo. O CONSABESP está acompanhando, participando ativamente do processo eleitoral do Conselho Tutelar, que vai ser um processo com data única, vai acontecer em todas as cidades do Brasil, no dia 4 de outubro. E a gente está, via CONSABESP, as sociedades amigos de bairros, associações comunitárias, orientando o pessoal para fazer uma boa escolha, segundo os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, 8069 de 1990, lembrando que o Conselho Tutelar foi criado para zelar por essa lei e para fiscalizar o poder público e os seus agentes. Então, não tem aquela função de você imaginar
que o conselho tutelar ou conselheiro é mais um funcionário público ou mais uma repartição. Na verdade, ele tem uma autonomia, embora esteja vinculado às prefeituras, ele tem uma autonomia para exigir o cumprimento do direito da criança em toda a área da sua atuação, seja órgão municipal, estadual ou federal. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente dá competência para o juiz da infância e juventude processar todas essas questões. É importante destacar que, para exercer essa função, o Conselho Tutelar tem a competência e a obrigação de exigir o atendimento de saúde, educação, moradia, transporte, assistência social, segurança pública, sempre que envolve a questão da criança e do adolescente. E nos casos, por exemplo, de ato infracional, aquela prática que é considerada crime, ou então uma contravenção penal, quando se trata de criança, que é até 12 anos, definição do Estatuto para a questão administrativa, o Conselho Tutelar é que apura, orienta e determina as medidas educativas para essa criança, a medida de proteção, porque abaixo de 12 anos a criança tem que sempre estar acompanhada de um adulto responsável. Uma questão que a gente tem chamado a atenção é que muitos processos eleitorais estão criando cabos eleitorais, né, fazendo uma questão político-partidária ou, às vezes, confessional. Temos algumas congregações de amplos espectros religiosos montando chapas para eleger o Conselho Tutelar. Então, é importante notar que a gente está no Estado republicano, laico, garante-se a liberdade religiosa individual de cada um, mas tem que ser aplicado a lei que é aprovada no Congresso Nacional e é executada pelos juízes, e todos nós temos que cumprir. Por que eu estou falando isso? Porque nós já tivemos casos, por exemplo, em São João da Boa Vista, tinha um juiz da infância e juventude 30 segundos. que usava artigos ou partes da Bíblia para aplicar a sentença. Então, por exemplo, no Brasil é proibido o uso de vara contra as crianças. Então, se você for seguir alguns textos religiosos, diz que a criança é tratada à vara, que a mulher não tem direito, que o negro pode ser escravizado, e isso não condiz com o Estado republicano e o Estado laico. Muito obrigado. Próximo participante, Oswaldo Martins de Oliveira. Muito obrigado a oportunidade de dirigir novamente esta semana a palavra na Tribuna Popular. Meu nome é professor Oswaldo Martins. Saúdo a jornalista Bruna Veloso e sua equipe. E no início da minha fala, na pessoa do Duque de Leonel, que me antecedeu, eu saúdo todos os companheiros de Tribuna Popular. Shalom Adonai, Shana Tová, Shalom Adonai, Shana Tová. 5.777 anos comemoramos esta semana com o início do novo ano do calendário da Bíblia Sagrada. Um dos meus antecessores falou que o Vadão estava no Jardim do Éden. O meu apelido é Vadão. Eu não estava lá. Quem estava lá era meu pai Adão e minha mãe Eva. Eu sou descendente de Adão e Eva. Portanto, eu creio na Bíblia e respeito as palavras que vieram por ordem de Deus. Viajei a semana retrasada para Satuba e lá contraí uma dengue. Eu, juntamente com o professor Leonel, ele não, mas eu contaminei com a dengue e busquei o posto de saúde da Vila Maristela. Fui lá sexta-feira, não tinha médico, clínico geral. Fui no domingo, não tinha médico. Mas o que não me mata, me fortalece. Aí consegui, pediria respeito ao religioso que fala da Bíblia. Quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Obrigado. Então, concluindo a minha palavra, não havia médico. Consegui na terça-feira o médico. 4 horas na fila de resgate para ser atendido. 2 horas dentro já do pronto-socorro. E vejam bem, senhores, que eu morrendo, vi uma senhora lá morrendo, tentei socorrer o segurança, um energúmeno, pior do que a truculência militar que eu ajudei a combater nos anos da ditadura. Quis me colocar para fora porque eu estava ajudando uma paciente, dizendo que não era minha função. Energúmeno, eu sou humano,
Eu sou cristão, por isso eu ajudei. O médico me atendeu e quando saí de lá, o meu carro estava impedido de sair porque na frente do SESI havia uma faixa de pedestre. Outra energúmena, professora do SESI, lá do Paulo Scaff, colocou o carro na faixa. Eu fotografei e ela veio e disse, não, eu coloco na faixa porque eu tenho autorização de quem de direito. Ô, Haddad, eu não votei em você, não acreditava no seu trabalho, tá? Eu assumo aqui, não votei. 30 confesso. segundos. E tome as providências. Novamente, sob o meu galo, nesses 30 segundos, sequestraram, eu paguei o sequestro. Agora os energúmenos me mandam um bilhete outro de manhã, sequestraram de novo e querem 50 galos, na gíria dos bandidos. 50 galos é R$750. Vai pra puxa que eu partiu, eu não vou pagar. Se você quer mandar o galo para a panela, que mande e que vai toda a maldição para cima de você. Muito obrigado, de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Próximo participante, Lorivaldo Delfino. Boa tarde a todos, boa tarde, Bruna, equipe do TV Assembleia. Eu quero aqui dizer com muita tristeza para o senhor Fernando Capês, a quem eu pessoalmente tenho apreço, que estou aguardando uma reunião com Vossa Senhoria para tratar de um assunto, de uma questão que aconteceu aqui dentro da Assembleia, por conta dos consegues. O senhor Camilo, que eu não ouso chamar de coronel, que eu não sou cretino nem idiota, o senhor Camilo, que faz parte da frente parlamentar. Aliás, se criam muita frente parlamentar, uma questão suprapartidária, para quê? Para enganar a mulher, para enganar o cidadão, para enganar o negro, para enganar todo mundo. Eu direciono essa fala para o senhor Camilo. Senhor Camilo, cadê a nossa reunião? Senhor Capês, cadê a nossa reunião? E quero denunciar aqui, nessa sala, porque aqui você entra, você é filmado, tudo é registrado, só não registra o banheiro porque não pode, a Constituição não permite, mas podem também fazer, não duvido que tenha câmera lá, não acredito, mas não duvido. Então, senhor Capês, fica aí a denúncia e fica aí o desafio ao senhor. Cadê a nossa reunião? Senhor Camilo, 80 projetos. Me perdoe o que eu vou falar como homem, como pai de família, como cidadão. O senhor é hipócrita. O senhor era vereador, se candidatou para deputado para quê? Para continuar fazendo nada. Não posso falar palavrão. Não posso soltar o verbo, mas eu gostaria de falar na sua cara, homem para homem, e chupar o seu sangue, assim como o Senhor está chupando o nosso sangue. Devolva o nosso sangue, senhor Camilo. Também direciono para todos da frente parlamentar de segurança. Vocês não estão fazendo nada. Vocês são tudo hipócrita. Me chamem para conversar. E eu provo para vocês, porque eu moro numa região onde há assaltos, há roubos. 1 ano e meio, esse idiota que vos fala, fazendo um trabalho sozinho, abandonado, pedindo socorro. E alguém vem aqui e fala em Bíblia, em falar em macaco. Sim, 30 segundos. Deus criou o macaco e o macaco virou ser humano. Eu teria um prazer de ser macaco irracional, mas ter junto uma sociedade justa, do que ser humano e agir com racionalidade, matando os irracionais. Obrigado. Próximo participante, Manuel Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa grande e importante oportunidade que Ele está nos dando, né, para todos nós. E, em seguida, parabenizar a Bruninha, que Deus continue iluminando e abençoando a vida dela, protegendo cada vez mais ela
em nome dela, todos os demais jornalistas, todo o pessoal da TV Assembleia e dos demais TVs que se encontram aí para o nosso país e no nosso planeta. Quero também parabenizar os colegas que ficaram até agora pela consideração, carinho, bom senso. Isso é de extrema importância, né? E quero também falar para o pessoal de Jabaquara, que tem um rapaz aqui, um colega nosso, que está se candidatando a conselho tutelar. Quero dizer que eu acredito que o fato dele ter me ouvido, já vim me ouvindo por alguns tempos, alguns anos, eu creio que ele não vai fazer o que os demais estão fazendo. O que os demais estão fazendo? Exatamente tampando os ouvidos para não ouvir o pancadão e muito menos saber das meninas que estão sendo prostituídas a partir de 9 anos nos pancadão. E quero parabenizar e vamos dar essa força. O número dele é 3330. É a idade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por aí já começa uma boa indicação, né? Quero também falar sobre um projeto que está em discussão na Câmara Federal, que também é uma das minhas propostas, quando eu estava de candidato a deputado federal no ano passado, pelo PMDB, que é exatamente a discussão sobre quem deve ser punido, quem usa droga ou quem vende. Primeiro, o vendedor é vendedor. Ele vende se tiver quem compre. O comprador é quem deve se cuidar e ver o que ele está comprando. Já começa por aí. Até porque é o seguinte, só existe vendedor de pinga, que é a bebida de líquido que contém álcool, porque existe consumidor. E porque existem pessoas que não são como eu. Se dependesse de mim, ninguém era punido, porque não existia um vendedor de pinga, um vendedor de álcool, um vendedor de droga, não existia, porque eu nunca usei. O problema não está no oferecer, está no aceitar. Oferecer é um dever de qualquer um, oferecer o que tem. A pessoa que está na frente que tem que ver se vai aceitar ou não. Então é isto, é uma referência, é uma hipocrisia achar que o vendedor de droga é pior do que um vendedor de pinga, até porque os números diz que 90% dos casais e dos acidentes são porque existem pessoas que usam droga. São pessoas que usaram bebida que contém álcool. 90% dos números. Então, é o mesmo crime que comete uma pessoa que vende droga para os imbecis que compram, comete também o crime que vende bebida que contém álcool para os imbecis que usam. Por quê? Porque a partir do momento que eles usam, eles estão dispostos a matar, roubar e destruir, que é o que esse pessoal faz. Que Deus continue abençoando a tudo e a todos, e muito obrigado. Até logo, tchau, tchau. O programa Assembleia Popular é gravado às quartas-feiras, a partir do meio-dia. Para participar, os interessados precisam se inscrever entre 11h15 e 11h45, no local da gravação. Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. Obrigada e até o próximo programa.